né? E aí são avaliações mais complexas, como, por exemplo, a avaliação 360 graus, ou a avaliação em relação à própria proposição de objetivos, né? A famosa APPO, ou seja, na realidade nós temos diversos modelos mais complexos, inclusive em relação a recompensas, né? A gente chama atenção aqui em que organizações mais conservadoras trabalham, né, dentro de um conceito de salário fixo, baseado no cargo, baseado na antiguidade, não é isso? Decisões centralizadas sobre salários. Ao passo que nós identificamos uma estratégia mais agressiva, o salário é variável, não é isso? Normalmente o salário é baseado no desempenho, na competência, e essas decisões são mais descentralizadas. O que mostramos então é que as estratégias organizacionais, elas acabam influenciando as estratégias de gestão de pessoas. Bom, então, a partir do momento que nós identificamos, né, essa referência importante entre a estratégia organizacional e a estratégia de gestão de pessoas, vamos falar sobre as bases do planejamento de gestão de pessoas. Bom, na realidade, o que nós temos nesse quadro é a identificação, né, de um lado, da demanda de trabalho e de competências e do outro lado, da oferta de trabalho e de competências. Né? A ideia de demanda de trabalho e de competência está associada à demanda de produção e, essencialmente, ao nível de produtividade. Ou seja, né, o que nós vamos produzir, essencialmente, a nossa necessidade de produção, né, e do nível de produtividade. Então, a demanda de trabalho e a oferta de trabalho. A oferta de trabalho, né, está associada ao mercado de trabalho, não é isso? Então, em função dessas características, né, de mercado, oferta e demanda, né, nós temos aqui as condições, né, e respostas adequadas. Bom, quando a demanda de trabalho excede a oferta de trabalho. Demanda de trabalho excede, ou seja, é maior do que a oferta de trabalho. Treinamento, retreinamento, planejamento de sucessões internas, promoções dentro da companhia, recrutamento externo, subcontratação, utilização de pessoal temporário, utilização de horas extras. Né? Ou seja, quando a demanda de trabalho, né, ela excede a oferta de trabalho, significa que, né, a organização ela está procurando pessoas, ou seja, na realidade, a organização necessita de mão de obra e, normalmente, o mercado de trabalho é um mercado competitivo e, eventualmente, né, ela também vai ter dificuldade, né, de recrutar esses indivíduos. Quando a oferta de trabalho excede a demanda de trabalho. Então, aqui nós já teríamos, né, um aspecto invertido. A ideia é que nós teríamos, né, um desequilíbrio, né, entre oferta e demanda de trabalho, nesse caso especificamente, né, a organização ela já tem em tese os seus cargos preenchidos, não é isso? As suas vagas, né, e não há necessidade de contratações, né, eventualmente com cortes de salários, horários reduzidos, compartilhamento, demissões, desligamentos, etc, etc, etc. Né? E aqui no caso, né, de um equilíbrio da oferta e da procura, né, nós temos, né, a recolocação de desligamentos dentro e fora da companhia, transferências internas, né, ou uma possibilidade, né, de um redirecionamento de carreiras dessas pessoas, não é isso? E a recondução, eventualmente, né, até a possibilidade de uma aposentadoria ou colocação dessa pessoa, né, em outras atividades. Então, né, o que essencialmente afeta é a possibilidade de demanda de trabalho excedendo a oferta e a oferta de trabalho excedendo a demanda. Né? Sabendo, então, que a demanda de trabalho excedendo a oferta de trabalho significa que as organizações elas estão, né, à procura de pessoas. Então, né, esta procura de trabalho, na realidade, parte aí em relação às organizações. Então, a oferta de trabalho excedendo é o momento contrário, né? No caso, as organizações elas se apresentam aí sem a necessidade,
de contratação. Ok? Muito bom. Dando continuidade aí, o comportamento das organizações no mercado de trabalho. Né? O conceito de vagas disponíveis. Mercado de trabalho em oferta e o mercado de trabalho em procura. Bom, o mercado de trabalho em oferta significa que nós temos uma quantidade de vagas excessiva. O mercado de trabalho em procura significa que nós temos uma insuficiente quantidade de vagas. Então, né, a partir do momento em que a quantidade de vagas é excessiva, significa que a competição, né, entre as empresas, né, e o candidato é relativamente alta. Intensificação dos investimentos em recrutamento, redução das exigências dos candidatos, intensificação de investimentos em treinamento, ênfase no recrutamento interno, que obviamente é mais barato, políticas de fixação de pessoal, orientação para pessoas para o seu bem-estar, né, intensificação de investimentos, né, para a retenção de pessoas, benefícios sociais, né, enfim. Então, o mercado de trabalho em oferta significa que nós temos muita vaga, ou seja, as empresas, de certa forma, procuram por candidatos. Ao passo que o mercado de trabalho, né, em procura significa que há insuficiente quantidade de vagas ofertadas. Então, há falta de competição entre as empresas para obter candidatos. Né, o que, obviamente, vai reduzir os investimentos de recrutamento, aumento das exigências dos candidatos, não é isso? Redução de investimentos em treinamento, ênfase no recrutamento externo, políticas de substituição de pessoal, orientação para o trabalho e eficiência, redução ou congelamento de investimentos, principalmente nas políticas de retenção de pessoas. Então, na realidade, quando nós identificamos o mercado de trabalho em oferta, nós temos aí a excessiva quantidade de vagas. Não é isso? Ou seja, nós temos vagas disponíveis. Ao passo que, né, o mercado de trabalho em procura significa que nós temos uma insuficiente quantidade de vagas disponíveis. Ok? Muito bom. Bom, e aí apresentamos, né, um conceito, mais uma vez, da visão do alinhamento do planejamento de gestão de pessoas com a ideia do planejamento organizacional. Como vimos, não é isso? A ideia de planejamento estratégico, considerando a missão da organização, a visão e os seus objetivos. Bom, em termos estratégicos, né, a estratégia organizacional definida, nós precisamos, então, identificar os requisitos de recursos humanos para o atingimento desses objetivos. E aí, né, entendemos a necessidade de estabelecermos o planejamento de recursos humanos, de gestão de pessoas, não é isso? Em função de expansão, ajustamento, inovação e enxugamento. Né? É lógico, né, que a gente nunca espera, né, ficar, né, reduzindo o nosso quadro de pessoal, mas eventualmente é necessário. Então, poderemos, né, expandir através de novas admissões, ajustarmos, né, no sentido de adequando-se ao mercado, e esse ajustamento, né, é uma coisa também bastante possível e natural. Em relação a mudanças, principalmente a mudanças de paradigma, que envolvem aí o aumento da competitividade das empresas, a ideia de inovação e criatividade, eventualmente, né, a gente precisa fazer um ajuste para que a gente consiga, de certa forma, atender a essas mudanças. Né? Às vezes a gente não precisa contratar muita gente, né? A gente pode desenvolver internamente, às vezes a gente precisa contratar e demitir, né? E não necessariamente a gente precisa expandir. Muito bom. Bom, a partir do momento que a gente viu, né, a função de gestão de pessoas, né, e a ideia do planejamento de gestão de pessoas, dentro da importância desse link estratégico, não é isso? Vamos falar um pouquinho dos modelos de planejamento de gestão de pessoas, e isso tem a ver essencialmente com os níveis estratégico, tático e operacional das organizações. Ok? Vamos lá então. Bom,
vamos falar um pouquinho sobre os modelos operacionais de gestão de pessoas, né? Lembramos que nós estamos falando, né, essencialmente, né, da estrutura da organização, dos níveis administrativos, considerando o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Bom, considerando o nível operacional, o nível base, o nível de operações, não é isso? O nível de rotina da organização. São modelos mais quantitativos e simples, baseados nas experiências anteriores, ou seja, com bases em dados estatísticos e na história passada. Então, na realidade, é uma dica, a ideia é que os planos operacionais, né, eles tendem a ser mais quantitativos, eles tendem a se basear na história e a ideia de fazermos projeções, né, olhando, né, para o passado e, de certa forma, projetando tendências, não é isso? Então, é uma atividade mais quantitativa. Bom, nós temos o modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço, né, então, né, em função da demanda de um produto ou um serviço, típico, né, de modelos de planejamento, de produção, né, de estudo de demanda, né, a possibilidade de aumento de demanda ou redução de demanda de produtos ou serviços, né, obviamente vai startar aí um processo, né, em termos de produção, né, e aí você precisa ou não de pessoas para atender, por exemplo, aquele plano de produção em função dessa demanda. Modelo de substituição de postos-chave, mapas de substituição, organogramas, né, de encarreiramento, não é isso? E aí, né, uma estrutura, vamos dizer assim, gráfica que demonstra, né, essa possibilidade, e o modelo baseado no fluxo de pessoal. E aí a ideia do fluxo de pessoal, também um modelo quantitativo, né, considerando, né, oferta e demanda desse pessoal, tanto interno quanto externamente. Muito bom. Mostrando para vocês um pouquinho do detalhe do modelo de substituição de postos-chave, né, e aí esse modelo de substituição, né, como eu disse, né, ele é baseado numa estrutura gráfica, né, que se apresenta agora no vídeo para você. Não é isso? Você tem, né, a possibilidade de avaliação, né, de registro, de identificação desses postos-chave, né, inclusive com os indivíduos. Olha lá, em relação à idade, desempenho e possibilidade de promoção. Então, na realidade, nós temos, né, um conjunto de atributos, né, que obviamente vão ser ponderados para que esses indivíduos assumam essas posições, né? E essa ponderação, né, é feita pelas organizações, né, e cada organização tem um critério específico, justamente para que haja a possibilidade de promoção. Estamos vendo ali, né, que temos um diretor de recursos humanos, que no caso é a Renata Fonseca, de 36 anos, não é isso? Com o Oswaldo Silva.